Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um podcast do Black Yellow BR, esse programa que fala sobre Steelers aqui nessa parceria do Steel Curtain BR com o fambonanet.com.br. Eu sou o Danilo e vou ser o apresentador de vocês por hoje. E para a gente falar um pouco, como vocês já viram, dessa última temporada dos Steelers, a temporada 2016-2017, já começar a esquentar os motores para a off-season, que a gente vai vir aí, que é longa, mas passa, acredita em mim. Eu tenho hoje aqui o Germano. Estamos de volta, gente. Nova temporada, novas raivas que vamos ter, novos jogadores vindo aí no draft e mais episódios, finalmente, do podcast que vocês tanto amam. Falando em essa pessoa cheia de amor, normalmente, não ouçam alguns áudios que circulam dele por aí, é tudo mentira. Caio Melo. E aí, Caio? Opa, galera. Estamos de volta. Vamos falar aí um pouquinho dessa nossa nova temporada aí. Quem sabe aí uns free agents chegando, um tal de equipe tá livre, quem sabe aí um tal de Kirk Cousins para ser backup do Big Ben. Vamos lá, vamos especular. Especular é bom. Manter a expectativa sempre lá no alto ajuda sempre. Ricardo, como é que tá a tua expectativa para essa off-season? Como sempre, aquela agitação pelos lados de Pittsburgh, várias notícias. Quando bater o relógio para o free ser liberado, o Adam Schefter vai estar pessoalmente em Pittsburgh para poder twittar tudo que vai estar acontecendo na badalada free agents que os Steelers têm costume de poder fazer altos investimentos ano após ano. Então... Ô, Ricardo, o Adam Schefter não era o que estava mocado pro nosso segundo round uns anos atrás, é isso? Ótimo na cobertura. É o segundo que estava mocado pra gente. Duas temporadas atrás. É o submundo da torcida dos Steelers no Brasil, mas se você acompanha minimamente os Steelers ao longo dos anos, não é acompanhar minimamente, mas 30%, se você seguir nosso perfil no Twitter, você sabe que o Steelers não faz nada disso na off-season. Então, se você quiser ouvir, tá na expectativa de ouvir o podcast, que a gente vai estar falando que o Steelers vai fazer algum investimento louco, maluco, para poder trazer a Kim Talib, Eric Berry e tudo mais, infelizmente você vai se decepcionar bastante. Então, não tem como... O pessoal fica aqui na expectativa, a gente tem que cortar logo pelo raiz. O Steelers não vai contratar esses caras. Então, vamos lá. Saudades de todos, pessoal. Vamos lá falar sobre os Steelers. Vamos voltar a falar. Eu ia dizer aqui que o máximo que os Steelers podiam trazer na free agency é um atleta versátil, né? Chamado José Brasiliano. Ele joga em todas as posições. É um cara muito versátil. Bom free agent. Nate Ebner veio pro Rio, pô, disputar a Olimpíada, qual é? Enfim, já que a gente tá começando a Free Agency, antes da gravação a gente pediu pra vocês, os nossos ouvintes, mandarem algumas perguntas pra gente fazer e a gente vai nortear meio o programa por isso, tá? Então a primeira pergunta que a gente vem é do José Ponte, ele mandou lá no Twitter, perguntando o que é a Free Agency e o que é Franchise Tag. Eu já vou responder aqui pra você, José, que é o seguinte, todo jogador, você ouve que ele assina contratos, certo? Então, toda vez que a liga troca de ano, e bizarramente isso acontece em março, os contratos dos jogadores vencem. Então, se você assinou um contrato de 4 anos e esse contrato está marcado para expirar em 2017, ele vai vencer em março de 2017. Então, a partir do dia seguinte ao vencimento, começa o período da Free Agency. Qualquer time pode abordar qualquer jogador que não tenha contrato vigente. Isso é Free Agency. Então, foi nessa brincadeira que a gente contratou o James Harrison, por exemplo, recentemente. Não tinha time nenhum pra jogar, tava ali de bobeira, e eles você quer vir jogar aqui? Teu contrato é esse? Vamos lá. A Free Agency é uma das formas que a liga tem de manter todos os times balanceados. Nada garante que um time vai contratar um jogador ruim e o outro vai contratar um jogador bom, mas todos os times têm razoavelmente a mesma chance de ter um talento que tá sem contrato. E no caso, a Franchise Tag é para dar alguma segurança pro time de que um jogador muito valioso para eles, um jogador de franquia, um franchise player, não vai sair na primeira proposta que aparecer. Por exemplo, a gente tem o caso
do Kirk Cousins em Washington. Ele estava marcado como quarterback titular do Washington. O Washington não queria nem que ele ouvisse outras propostas que não as deles. Então, o que é que eles fizeram? Colocaram a franchise tag no Cousins. Então, do ponto da franchise tag, eles estão dizendo, olha, nenhum outro time pode fazer proposta por você. Ou se eles ousarem fazer, o valor vai ser tão alto para eles pagarem pra gente, em compensação, que não vai valer a pena. Então, ninguém ousa quebrar uma franchise tag. Em resumo, é isso. É um mecanismo para distribuir os agentes livres, os free agents pela liga, e um outro mecanismo para poder proteger o próprio time contra investidas alheias. Só para mostrar o quanto ela é amarrada mesmo pro time que tá fazendo a franchise tag, para segurar o jogador, é tão forte que se o time perder o jogador, que ele colocou a franchise tag para outro time que botou uma proposta maior e acabou levando esse jogador, que perdeu o jogador pode chegar até a receber uma pick de primeiro round. Assim, de graça, ele vai ter uma pick extra no primeiro round. Se ele, claro, tiver a oficial dele, ele pode ganhar até outra pick no primeiro round. Então aí, pra você ver como a franchise tag é amarrada assim pro jogador que ele vai ter como o jogador da franquia. Então aí é um fator bem interessante, mostrando a força do que é o franchise tag. Pois é, e caso vocês não tenham percebido ainda, tem muita gente que ainda é inexperiente acompanhando a liga, especialmente em tempos de off-season. A coisa mais valiosa que um time tem são escolhas no draft. Porque o jogador que tá no time agora, ele pode parar de render, ele pode amanhã tá envelhecendo e ter o desempenho caindo. Então, quando você tem escolhas de draft, e por isso os times negociam escolhas de draft, você tá garantindo o teu futuro próximo e o teu futuro de longo prazo. Você tá, teoricamente, pegando estrelas no auge no físico deles. Então, quando você perde escolhas de draft, por qualquer motivo que seja, é pesado pro time. Então, nenhum time sai arriscando escolha de primeiro round assim de bobeira, né? Para resumir também, um jogador que recebe franchise tag, existem algumas modalidades. No link desse post a gente vai colocar um descritivo dos tipos de tag, mas em resumo, o jogador ele recebe a média dos 5 maiores salários da posição dele no ano anterior. Então, o Kirk Cousins, quando recebeu a franchise tag, ele recebeu a média dos 5 maiores salários de quarterback, de todos os quarterbacks da liga. O Ndamukong Suh, quando assinou a franchise tag pelo Lions há alguns anos atrás, ele já era um dos 5 maiores salários da posição de defensive tackle. Então, o que é que a liga faz? Ele recebe um aumento de 20% no salário atual, o que basicamente torna ele o maior salário da liga. Então, os times precisam avaliar isso, mas precisam ver também questão de dinheiro, né? Porque você vai dar muito dinheiro pro cara e esperar que ele renda num curto prazo. Então, expectativas de franchise tag são algumas das negociações, mas um dos momentos mais interessantes da off-season. Saber quem vai receber tag, quem vai pro mercado livre, testar e ver se ganha dinheiro. E sobre isso, de ser o top 5 da posição, é por causa dessa característica aí da franchise tag, que a gente já sabe o valor que o Le'Veon Bell vai receber na próxima temporada se ele receber a franchise tag do Steelers e não, né, renegociar um contrato longo, porque é bem normal acontecer isso. Às vezes os times colocam a franchise tag num jogador para poder ganhar tempo e nesse tempo que ele ganhar, que o jogador tiver no contrato aí para assinar a franchise tag, que acontece aí lá pro training camp, ele poder confeccionar um contrato longo aí com cifras maiores até pro jogador que tá recebendo essa tag. Vê só, os running backs na liga hoje, o top 5, né? É o Adrian Peterson, eu tô pegando em média por ano só, tá? É o Adrian Peterson, são 14 milhões, o LeSean McCoy tá em 8, o Jonathan Stewart do Panthers tá em 7.3, o Doug Martin do Buccaneers tá em 7.1 e o Jamal Charles do Chiefs ainda tá em 6.9. Isso tudo de acordo com o overthecap.com. Então fica na média dessa galera aí. Obviamente o Adrian Peterson joga isso lá pra cima, o que faria que por um ano o Le'Veon Bell fosse o número 2 de running backs mais bem pagos da liga. E convenhamos que é um valor, assim, claro que eu queria um termo longo aí com o Bell por 8 milhões de dólares, mas convenhamos que 12,4 milhões para um cara que se mantiver saudável, se mantivermos ele saudável, se ele conseguir se manter saudável durante toda a temporada, é um valor pago pro que ele produz.
Muito bem, então, já que a gente já entrou nesse tópico Le'Veon Bell, o Lucas Gurek, cara, por favor, manda no Twitter como se pronuncia o seu nome, isso é uma coisa que eu tô muito curioso. O Steelers já tá negociando um novo contrato com o Le'Veon Bell, e Le'Veon Bell aceitaria jogar com uma possível franchise tag dada pelos Steelers? Então, Lucas, já tem conversas de que o Steelers vai estar negociando sim já esse contrato com o Bell e que, sendo bem sincero, não vai ser algo que vai ter muito problema. Isso é uma negociação bem tranquila. Tem tudo para ser, não deve ter muita polêmica envolvendo isso, até pelo que os meninos já falaram muito bem, explicando como é que funciona a franchise tag. Muito provavelmente Bell vai receber, pelo menos como garantia, e depois o time se preocupa em poder ter mais. Ele vai ter mais flexibilidade para poder negociar um contrato longo. O Steelers quer Bell de volta e Bell quer ficar no Steelers. Então, o casamento perfeito, não tem muito o que negociar aqui. Vai dar o valor que o Bell merece e pronto. Segue a vida. Não vai ter muita bronca, não. O Diego Alex também mandou a pergunta questionando sobre o Bell se ele aceitaria jogar de tag. Não vejo por que Bell não aceitaria. Seria uma garantia para ele jogar na franquia que ele quer, que ele se estabilizou e que abraçou ele muito bem. Na franquia tem um QB, tem um OL, tem comando. Então, não tem para que ele sair para jogar por dinheiro em uma franquia que é uma das melhores, foi para a final da AFC nessa temporada e que ele é o principal jogador da equipe. Então, até vai considerar um pouco o seu próprio histórico até de passado, então ele tem até, entre aspas, uma dívida com os Steelers por ter acreditado nele, mesmo depois de tantos problemas, lesão, suspensão por conta de droga, o Steelers nunca deixou de duvidar nele. Então, até a forma de ele responder agora, como ele já responde muito bem dentro de campo. A questão do Brown, que o Diego Alex perguntou se o Brown renova, ele renova. Agora, eu sempre fico um pé atrás com o Brown por conta do agente dele, que é o Drew Rosenhaus. É um dos agentes mais midiáticos e badalados de toda a NFL. Sem dúvida. Então, ele é a principal pessoa que pode chegar e impedir, botar alguma coisa para impedir essa negociação, que tem tudo para ser tranquila também, é o Rosenhaus, que vai querer um caminhão de dinheiro, sobretudo dinheiro garantido pro Antônio Brown. E os Steelers, pela idade do Brown e tudo mais, não tem um histórico assim para poder dar, fora posições de QB, é claro, dar uma boa quantia de dinheiro garantido. Eu acredito que isso aí vai ser um conflito que as partes vão ter, mas como já reportaram ontem mesmo, o LaCanfra da CBS falou, as conversas já começaram, mas não tem expectativa de ser conversas curtas, vai demorar bastante, então vai seguir tudo off-season para poder ter as conversas. O Rosenhaus estava até na segunda-feira em Pittsburgh, muita gente pensou, inclusive, que ele já tinha dado pontapé inicial para a negociação com o Brown, mas o Rosenhaus também é agente do Tiquilo e do Lawrence Timmons. Então, hoje a gente saiu a notícia, na terça-feira, que o Tiquilo renovou o contrato com os Steelers mais um ano. Então, a gente sabe o que ele estava fazendo. De todo jeito, já deve ter dado as coordenadas de como essa negociação vai acontecer, mas o Rosenhaus é uma caixinha de surpresa. Então, para ficar preocupado é só com ele mesmo, não com o Brown, que o Brown já falou várias vezes que quer jogar no Steelers. Eu realmente acredito que ele queira ficar no Steelers. Não tem esse papo dele ser trocado ou não, como surgiram os boatos por aí. Só para dar uma noção pro ouvinte do quanto o Rosenhaus é difícil de lidar, ver alguns dos clientes que ele tem e já teve. Chad Ochocinco, Rob Gronkowski, LeSean McCoy, o Plexico Burress, Warren Sapp, Terrell Owens. Então ele gosta de lidar com esses caras malucos, velho. Ele gosta de lidar com os caras pancados. E quando o cara tem tendência para ser certinho, fora da mídia, ele fica atentando o cara para ser maluco também, para ser falastrão, porque isso gera mais dinheiro, gera mais mídia, gera mais dinheiro e, por consequência, entra mais dinheiro na firma dele, né? Só uma informação que é interessante colocar é que, inclusive, o Art Rooney, que é o dono, né, do time, falou que quer o cara pro próximo ano. Então, e o Le'Veon Bell falou que quer voltar. Então, velho, o Le'Veon Bell acho que não, é um cara que não tem preocupação, assim, eu, pelo menos, não tenho preocupação alguma sobre o retorno dele pros Steelers, principalmente depois que ambas as partes foram bem claras, tanto o Le'Veon Bell quanto o próprio dono do time, mesmo com o histórico do Bell aí, com problemas de droga e tudo mais. Eu acho que é um caso que a gente não precisa se preocupar de jeito nenhum. Bell é um cara que eu não tenho preocupação alguma. Vai nessa não, visto que já teve candidato a primeira pick do draft dizendo: Dallas, vem me buscar que eu tô afim. Fala isso não. Velho, agora sério. O cara não quer jogar no Browns, velho. O cara não quer jogar no Browns.
Então, bom, a gente vai continuar durante a off-season respondendo perguntas de vocês. Não se preocupe que a gente tá armazenando as perguntas e aos poucos a gente vai soltando. Tem muita off-season ainda pra rolar. Então, o tópico central desse programa aqui, que é um review da temporada 2016, né? Uma temporada em que a gente teve um recorde de 11-5, a gente ganhou a AFC Norte, passamos no Wild Card pelo Dolphins, passamos no Divisional pelo Chiefs e perdemos a final de conferência para o Patriots. O que eu queria saber de vocês primeiro é, qual é a impressão que fica? Porque a gente teve uma montanha-russa enorme durante a temporada, começar 4-1, perder 4 jogos seguidos, recuperar e fazer uma sequência de 9, tomar um atropelo na final de conferência. Qual é a impressão que fica? De o time estar no caminho certo ou vai ter que trabalhar, tem uma montanha ainda para escalar para poder ser um time contender como era cotado no início da temporada 2016? Acho que ambos. Acho que tanto precisa o time ainda escalar. Um pedaço da montanha, eu acho que, claro, não tá começando do zero, mas também como eu acho que o time tá no caminho certo. Então, alguns pontos negativos foram tirados, principalmente da última partida da última temporada, mas também vamos dar o crédito a quem merece, que esse coaching staff, apesar de todos os erros, apesar da montanha-russa que foi a temporada, os caras fizeram um trabalho sensacional, principalmente de motivação. Um time que chegou a ficar 4-5, perdeu o jogo da maneira que perdeu para os Cowboys em casa, depois daquilo ali não estava ninguém acreditando, não estava ninguém contente com o que estava vendo, nem confiante, e os caras chegaram na final de conferência, pô, e perderam pro campeão, né? Perderam pro campeão. Então, velho, tão no caminho certo, mas só vendo pela maneira que a gente perdeu pros Patriots, a gente ainda tem muita montanha para subir, porém, eu acho que a gente tá na montanha certa, vamos dizer aí, completando a filosofia. Então, eu acho que é muito mais questão de conseguir se adequar às needs nessa off-season. A gente tem algumas needs no nosso roster, tem que suprir essas necessidades do roster e, velho, conseguir montar game plans mais ansiosos, mais preparados para vencer tipos de jogos como o dos Cowboys e dos Patriots, porque, querendo ou não, são esses tipos de vitórias, esses tipos de jogos que vão montar um time campeão de Super Bowl. Eu terminei a temporada com... Apesar da derrota do Patriots, obviamente depois daquele jogo a gente tá muito de cabeça quente, a gente poder fazer uma análise muito racional, porque aquilo ali foi uma vergonha, foi vexame, aquele jogo contra o Patriots. Mas eu acredito que a gente possa terminar a temporada com um saldo bem positivo pelo que a gente passou e pela volta por cima que o time deu durante um ano como um todo. Depois daquele jogo contra o Dallas Cowboys, muita gente jogou a toalha fora. Muita gente mesmo, inclusive eu. Aquele touchdown do Ezekiel Elliott no final da partida foi um dos maiores banhos de água fria que um torcedor do Steelers já pôde vivenciar. Então, depois daquele jogo, cabeça quente, ânimos a mil, ninguém prestava, Mike Tomlin realmente questionado, e estava meramente questionado, o Kit Butler para ser demitido e tudo mais. Mas quando o time decidiu jogar como Steelers, voltar a jogar como Steelers, resgatar alguns valores na defesa e deixar de inventar em algumas coisas que Mike Tomlin tanto insiste em alguns momentos da temporada, a gente viu como o time evoluiu. Então, essa sequência de vitórias consecutivas não é algo por acaso, não foi cagada, não foi só por estar pegando, como a gente estava tirando mérito de pegar adversários teoricamente fracos. Não acho que tenha sido por conta disso. O Steelers decidiu jogar como ele sabe jogar e tem peças para jogar. A volta do Bud Dupree foi fundamental. James Harrison assumir a titularidade de 100% dos snaps, simplesmente fundamental. Acabar essa rotação na defesa também foi fundamental. Deixar o Sean Davis de safety era uma joga que se fazer sempre, mas Mike Tomlin era o único que não via isso. E no ataque, a OL terminou a temporada, quiçá, talvez, como a melhor da liga, pelo trabalho excepcional que estavam fazendo, tanto protegendo o Big Ben, como abrindo caminhos para o Le'Veon Bell. O coach staff merece alguns questionamentos. Depois do jogo do Patriots, merecia, mas eu tô otimista de ver o Kit Butler. Não é um dos caras mais experientes ainda na NFL. Acho que ele já teve algumas lições nos 2 primeiros anos, ele tá apanhando bastante, de uma das piores maneiras possíveis ainda, podemos dizer. Mas ele também mostra alguns aspectos de quando ele tá focado, quando ele quer
montar um gameplay, fica à vontade e consegue ter resultado. E também tem ajustes feitos durante a partida. Então, ao contrário do Caio, pareceu só um pouco pessimista. Eu estou otimista com a próxima temporada, se essa mesma base se manter, tanto no ataque como na defesa. Se o Ricardo estava mais otimista que o Caio, eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que eu estou mais otimista que os dois. Na minha opinião, o time tem tudo para começar com o pé direito a temporada. Claro, depois que perdemos dos Patriots, todo mundo morgou um pouquinho e tal. Porém, na minha visão, esse time é o mais pronto da NFL. E eu não tô brincando. O porquê eu falo isso? O nosso ataque é muito bom. Os ouvintes sabem disso. Os Falcons, por exemplo, tiveram o melhor ataque da NFL na última temporada. E eu acredito que o nosso ataque completo seja melhor que o deles. Eu não tenho medo nenhum em falar isso. Então, vocês também têm que lembrar que o Martavis Bryant, o Ladarius Green mostrou que pode ser uma peça muito importante pro ataque, mas ficou machucado uma boa parte do tempo. Então, na parte, pelo menos, ofensiva, eu tô muito contente, eu tô muito confiante, porque o nosso time tem um grande desempenho ofensivo, mesmo faltando algumas peças. E na parte defensiva, a nossa defesa é uma defesa jovem. A nossa secundária, ela é muito promissora, com o Sean Davis, com o Art Burns, com o Senquez Golson, que eu ainda tenho muita fé nele. E a defensiva mesmo, o Cameron Hayward, o Tuitt, o Hargrave também é um núcleo muito jovem, um núcleo muito promissor. O Shazier é um playmaker. Nós temos o Dupree também, que é novo, que está demonstrando seu valor. O Harrison, beleza, é o mais velho, tem 52 anos de idade, mas está produzindo. Enfim, eu acredito que esse time seja o mais pronto da NFL, porque nós temos uma base na defesa, uma base jovem, uma base que contribuiu bem, especialmente da metade da temporada pro final. E o ataque só tende a melhorar. O ataque só tende a melhorar com todo mundo saudável. Então, eu não me arrependo em dizer que eu sou mais otimista dos dois. Sou mais otimista que os dois, aliás. E eu espero grandes coisas desse time. E olha que nós só perdemos na final de conferência, hein? Mas eu tô muito confiante mesmo. Faço questão de reforçar ainda. Pode não ter parecido soar muito otimista o que eu falei, mas a minha pegada, a minha toada é a mesma do Germano. Não acho que seja ousadia falar que o Steelers tem um dos times mais prontos e completos da NFL. Pare você que está ouvindo agora e comece a refletir algum ponto deficiente que tem no time hoje, fora a posição do outside linebacker. Eu digo isso pro futuro, porque James Harrison tudo para voltar em 2017. Faz esse exercício de pensar em buraco do time, inclusive em termos de que, ok, a gente tem a necessidade, mas uma necessidade que não seja possível consertar em uma off-season. Não, exatamente, e nada que a gente não tenha hoje no roster, algum jogador que não seja disponível para poder exercer esse trabalho depois de uma temporada, depois de uma off-season, se preparando melhor e tudo mais. O pessoal critica muito o Ross Cockrell, mas o Cockrell tá na segunda temporada, podemos dizer, se preparando com os Steelers. Ele chegou do Buffalo Bills perdido, não preparou nada com os Steelers. Ano passado foi a primeira off-season dele participando, vivendo o time. Então, já fez uma boa temporada. Eu, sinceramente, eu não entendo, porque muita gente critica o Ross Cockrell. Não é temporada de cornerback de elite, mas é cornerback suficiente para ser o CB2 bastante sólido e que não vá ser o grande culpado da defesa ter alguns gargalos. Não passa por ali. O Cockrell, pra mim, foi o melhor jogador dessa secundária da temporada passada. Foi isso também. Porque ele foi o cara mais seguro, pô. Foi o cara mais seguro. Tudo bem, ele não teve 4 picks, não teve uma pick six na temporada. Tudo bem, ele não teve nenhuma pick. Mas veja também a quantidade de queimadas que deram em cima dele, a porcentagem de burn que ele recebeu. É aquela história, velho. Eu falei, claro, o time tem muito a crescer, mas eu também reconheço que o time cresceu muito de 2015 para 2016. Olha quem era o nosso CB do lado do Cockrell na temporada de 2015. Era o Anton Blake. Olha a quantidade de jardas que ele cedeu, jardas aéreas. Pô, velho, pelo amor de Deus. E olha a quantidade que o Cockrell cedeu. Não tem nem comparação, assim. É um fator que a gente não deveria nem estar discutindo. O Cockrell é um cara muito importante para esse time, é como o Ricardo falou. Tudo para ser um CB2 muito sólido. E por enquanto que a gente não tem nenhum cara fazendo um ótimo trabalho e se tornando aquele cornerback top do time, ele vai ser o nosso CB1 sim, velho. Vai ser o nosso CB1 porque ele é o melhor que a gente tem aí jogando. O CB1 tá tudo para ser o Burns nas próximas temporadas. Ele tá lá para isso. O Burns chegou lá para ser desenvolvido para ser o CB1 da equipe nos próximos anos. A gente gostando ou não das
escolha dele. Então, o que eu falo do Cockrell é que pode ser o cara para complementar e complementar muito bem. O Cockrell só cedeu mais de 50 jardas em 2 jogos nessa temporada, todinha. Cockrell teve, até segundo o próprio Football Focus, teve momentos da temporada que ele cedeu 0,25 jardas por snap na cobertura em zona. É difícil o cara jogar numa zona. A gente viu como a gente sofreu contra o Patriots. Então o cara não é um Blake da vida ou um qualquer para sofrer tantas críticas. O único momento que eu lembro que afirmo o Cockrell foi queimado foi no primeiro quarto do jogo contra o Jets, início da temporada, pelo Brandon Marshall. E depois o Brandon Marshall também sumiu da partida. Então, várias partidas, a gente nem citava o nome do Cockrell durante o jogo. Então, quando a gente não cita o nome de um cornerback durante a partida, então quer dizer que ele está fazendo um bom trabalho. Eu não consigo muito entender essa lógica de pegar o Cockrell para criticar totalmente ele como grande responsável da defesa ter gargalos na secundária. Se você não tem um pass rush eficiente, como foi contra o Patriots, que o pass rush não conseguiu entrar, até por uma questão de game plan, ali, meu amigo, vai ter espaço para Tom Brady achar quem ele quiser, o tempo que ele quiser, aonde ele quiser, pode botar qualquer defesa ali, ele vai castigar. Então não tem para que botar esse peso todinho nas costas do Ross Cockrell, quando ele é o menor culpado dos problemas que a defesa teve ano passado. Para dar uma noção do quão cornerback 1 Ross Cockrell foi, no Pro Football Reference, a estimativa é que ele participou de 97,99% dos snaps de defesa. Ele é o jogador com a maior porcentagem. Isso só mostra que o time está completo, que o time não tem muitas falhas, porque quando a gente que eu digo é a torcida em geral, quando a gente começa a criticar o Cockrell, que teve uma temporada muito boa, isso mostra que a gente não tem muito o que criticar. A gente realmente não tem. Eu ainda sou um pouco mais otimista que vocês. Eu acho que o Cockrell, tudo bem, se o Burns se desenvolver em um cornerback 1, não sei o quê, mas até isso acontecer, se é que vai acontecer, eu não tenho problema nenhum em ter o Cockrell como cornerback 1, até porque eu imagino que eu entendo que ele demonstrou poder ser esse jogador nessa temporada, como vocês falaram. Ele enfrentou vários wide receivers bons, e mesmo assim ele conseguiu segurá-los. Ele nunca vai ser um Darrell Rivers da vida no auge, nunca, não vai. Mas ele pode muito bem ser um cornerback 1 muito sólido. Eu vejo ele não como cornerback 2. Eu vejo ele como cornerback 1 se ele continuar no nível da temporada passada. Aí realmente eu consigo imaginá-lo como nosso cornerback 1 para essa temporada e para as próximas temporadas também. Para quem conviveu com Brad McFadden nessa secundária, William Gay, início de carreira, ter Ross Cockrell como CB é uma baita evolução. O Steelers foi campeão do Super Bowl. Talvez a última nem grande dupla, eu digo, a dupla aceitável que o Steelers teve de CB foi Eric Taylor e de Sean Townsend. Isso faz um tempinho já, faz muito tempo isso. Então a gente, com Cockrell e Burns ali, a gente tem tudo para a dupla direta ser uma dupla melhor do que foi Townsend e Ike Taylor nos próximos anos. Se envolverem bem, tá ótimo. E é como a gente martela aqui sempre com vocês. O esquema dos Steelers para o CB jogar tranquilo é funcionar através de pass rush. E 90,9% de uma boa secundária, sucesso da secundária, vem de um pass rush eficiente. Eu não digo um pass rush bom que vai chegar no QB. Toda jogada é um Khalil Mack de um lado e J.J. Watt do outro. Não, é só suficiente para deixar o QB desconfortável e forçar ele para cometer um erro. A secundária vai estar lá justamente para isso. Foi assim que o Steelers ganhou 2 Super Bowls na década passada, e é assim que grandes defesas também se formaram no geral. Então, por isso que por muitos e muitos anos o Steelers ignorou a posição do cornerback,
porque era aliviado por essa vertente de ter um pass rush excepcional formado por James Harrison e Lamar Woodley. Então não tinha para que investir em uma alta escolha em CB, quando o CB fazendo um feijão com arroz, o básico, conseguiam se desempenhar muito bem na secundária. Mas tanto o Harrison caiu de produção e o Lamar Woodley também muito repentinamente. Então o Steelers não estava planejando se livrar de Lamar Woodley e James Harrison tão rápido como foi alguns anos atrás. O James Harrison voltou hoje. Mas alguns anos atrás ele passou até uma temporada no Bengals, se aposentou, fez a aposentadoria e voltou pro Steelers quase novo. 0 ponto de bala já para ser basicamente titular como a gente viu na temporada passada. Então, eu tô muito, mas muito tranquilo mesmo com toda a posição de a secundária geral, com a dupla de cornerback e a dupla de safety. Não acho que a gente tenha que ficar criando muito alarde em cima disso para off-season geral. Então, ainda vale ressaltar, velho, que a gente tá falando aí dessa secundária de 3 jogadores, que a gente vem citando muito quando fala da secundária, 3 jogadores muito jovens, velho. Os caras são muito novos, tanto o Cockrell, quanto o Davis, quanto o Burns. Eles são muito novos, pô. Eles são caras que foram draftados recentemente. O Cockrell não foi pelos Steelers, mas chegou logo depois do draft dele, veio do Bills. E são caras aí que eu acho que o mais velho é o Cockrell, eu 4 anos, não tenho certeza, deve ter no máximo 25. Então são caras muito novos, caras que chegaram agora há pouco na NFL, no nosso sistema, que é um sistema complexo, e são caras que só tendem a crescer. Então era claro que eles iam oscilar, era claro que eles iam ter temporadas, partidas ruins na temporada, era muito normal, estranho ainda se não tivesse. Então são jogadores que a gente tem que apostar. Eu sempre fui declaradamente contra a pick do Burns, nunca gostei da pick, isso aí não é segredo pra ninguém. Porém, eu não vou chegar aqui ser um hipócrita e não reconhecer que ele tá crescendo e que tá crescendo muito e que chamou minha atenção e que eu gostei da temporada dele no ano passado. Ele jogou muito bem a partir do momento que ele assumiu a vaga do time. Ele me impressionou. Ele fez jogadas ali que eu realmente não esperava que ele fosse conseguir fazer. E ele cresceu muito e a tendência é só crescer. E como vocês disseram aí, eu acho que foi o Ricardo que falou, tudo pra esse cara se tornar um cornerback número 1 sólido. Ser o nosso cornerback número 1. E eu não espero outra coisa dele. Não espero outra coisa dele pelo que ele vem mostrando, pelo crescimento. Então, é uma unidade que a gente precisa muito mais assistir e reconhecer o crescimento do que chegar e descer a lenha, pô. A gente tem que chegar e descer a lenha aqui no nosso coaching staff, quando eles erram no play calling, porque claramente isso vem sendo um problema pro nosso time, mas não nos jogadores jovens que vão cometer erro de tempo em tempo, porque são jovens, pô. Porque são jovens, é normal isso. Claro que a gente que também não pode passar despercebido, mas eles são os menores culpados disso, e eles têm muito mérito dessa defesa tá evoluindo como tá. Pra dar uma noção da idade, secundária normalmente você tem 5, entre aspas, titulares, porque hoje se joga muito em níquel. Então, do mais velho pro mais novo, o William Gay tem 32, o Mike Mitchell tem 29, aí entra Cockrell com 25, Sean Davis 23 e Artie Burns 21. Pronto, velho, é uma unidade muito nova, velho. O Senquez Golson tem quantos anos? 23, 24? Eu diria nessa faixa, 23 anos. Pronto. Então, velho, como eu disse aqui, é uma unidade que a gente vai precisar de vários jogadores que cresçam nela. Em maioria vai ser jovem. Pode ter certeza que se esse outro cara da nossa defesa não for o William Gay, porque eu acho realmente que ele passou aí o auge dele, eu acho que ele não vai ser titular nos Steelers na próxima temporada, ele não vai ser nosso nickel. Vai ser ou um pique aí do draft, ou um cara que apareça no nosso time, ou até o Senquez Golson. Eu hoje apostaria minha ficha no Senquez Golson. É assunto pra gente debater mais na frente, mas é uma unidade muito nova, que ainda vai produzir muito para o nosso time. Pode ter certeza que essa unidade vai crescer muito ainda e vai produzir muito pros Steelers. Bom, já que a gente falou bastante da defesa, vamos seguir aqui pro próximo tópico, que é o seguinte. No meio da temporada, a gente deu os prêmios de melhores do time. Então, a gente vai razoavelmente repetir esse tópico, só que da seguinte forma. O Steelers ele deu 2 prêmios. O de MVP do ano foi pro Le'Veon Bell e o melhor calouro foi pro Sean Davis. A pergunta é, vocês concordam com esses 2 prêmios ou vocês têm uma visão um pouquinho diferente? Sim! Sim! Yes! Sim! 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 Traga prazer. Sim, não tem. Discutir não, mas poder ter. Sean Davis foi o melhor rookie, mas se dividisse entre os 3, Hargrave, Sean Davis e Burns, eu não acharia ruim, não.
Exatamente. Seria justo do mesmo jeito. Se fosse para Burns ou para Hargrave também, não seria oposto a isso não. Mas o Davis representa eles todos, que os três, depois de muitos anos, calouros defensivos tiveram chance de jogar uma temporada no Steelers já como titular e causar impacto logo de imediato. Fazia muitos e muitos anos que a gente não via isso e é muito bom. Interessante. Como a gente chegou na última off-season para falar sobre os últimos drafts dos Steelers e a gente criticou que os últimos drafts não estavam sendo bons, eu saio contra a visão do draft dessa temporada, hein? A gente teve alguns rookies foram embora, outros os que jogaram, velho. Eu acho que dos que ficaram no roster, só o Gerald Jenkins que a gente desculpa, é Gerald Hawkins, né? Hawkins. Hawkins, isso. O Gerald Hawkins foi o único aí que a gente não pode avaliar, porque o resto, velho, saíram com a setinha pra cima. Matakevich, DeMarcus Ayers, Pra quem não os tava, três de primeira rodada. Pra quem não tava acompanhando o podcast na época do draft, os jogadores foram primeiro round Artie Burns, cornerback Miami, segundo round Sean Davis, safety Maryland, o terceiro foi o Javon Hargrave, defensive tackle South Carolina State, no quarto round Gerald Hawkins, offensive tackle de LSU, no sexto round Travis Finney, outside linebacker de Washington, sétimo round DeMarcus Ayers, wide receiver de Houston, e no sétimo round também Tyler Matakevich, inside linebacker de Temple. Acho que só o Travis Finney acabou indo embora, né? Isso, só ele foi embora. E o resto, velho, batalhando aí pra estar no roster principal, acabaram com, dos nossos 7 picks, 6 no roster principal, pô. DeMarcus Ayers chegou a receber passe em playoff, pô. Pois é, não. O DeMarcus Ayers foi um cara que apareceu surpreendentemente bem no fim da temporada e não chamou a atenção só da torcida, né? O coaching staff estava impressionado pelo crescimento dele, pelo que ele estava fazendo. Foi o que eu li aí nesse início de off-season. Então é um cara pra gente observar aí pra batalha de wide receivers que vai ter no início da temporada e que a gente vai discutir mais na frente. Foram 82 snaps ofensivos pro DeMarcus Ayers, 7,57% pra ele. Que, pra quantidade de wide receiver que tinha na frente dele no roster, tá ok, inclusive. Tá bem ok. Então, eu também concordo nos dois prêmios, tá? De MVP e de melhor calouro. O que dá pra gente comentar é o seguinte: o tamanho da juventude que a gente teve de ataque. A gente falou bastante de defesa nesse programa. O que a gente teve de ataque? Porque a gente tinha o Antonio Brown, não é velho, mas é um cara bem experiente na liga já, e já num nível muito acima. É o melhor wide receiver da liga, ponto. A gente não teve quem era para ser o wide receiver 2, Martavis Bryant, ficou suspenso a temporada inteira. O nosso wide receiver 3, que era para ser o Marcus Wheaton, cadê o percentual dele aqui? Só jogou 8,96% dos snaps, uma quantidade ridícula. E aí a gente teve que confiar em nomes absurdamente desconhecidos, completamente fora do radar, como Eli Rogers, 50% dos snaps, Kobe Hamilton, 35%, Sammy Coates, 28%, Hayward Bay, 21%, e aí é o único experiente dessa turminha aqui, o Ayers, 7,5% e o Wheaton, 8,9%. O que dá pra tirar, dá pra peneirar dessa galera que jogou nessa quantidade de snaps de ataque? O que é que dá pra olhar e dizer, ok, isso aqui não dá, vamos reconsiderar? Não dá, vamos reconsiderar o fato de colocar à frente aí da responsabilidade do time tantos caras jovens e inexperientes. São muito inexperientes, pô. Eli Rogers, primeira temporada dele na NFL, porque a temporada passada ele estava machucado. Kobe Hamilton, eu acho que é um cara que pulava de practice squad em practice squad e veio jogar aqui, né, foi jogar em Pittsburgh nessa temporada e jogou 30% dos snaps. Foi um cara até que foi relativamente bem. Eu gostei dele bastante na temporada, fazia um sketch bem clutch, mas é como dizem lá em Pittsburgh, uma definição dele que eu concordo muito. Ele é só mais um cara, pô, é um cara completamente substituível, não é nem um cara espetacular, não. E o Sammy Coates é a maior decepção da temporada aí, pra mim, na minha opinião. Decepção absurda, o cara era pra ser o nosso wide receiver número 2 ou 3, dependendo da saúde do Wheaton, e ele não foi, pelo contrário, ele deu 2 vitórias pra gente, mas enquanto teve em campo depois da lesão dele, ele foi decepção e atrapalhou. Em Colts, inclusive, teve mais snaps de special teams do que de ataque. Em percentual, claro.
O Colts, se eu não me engano, foi o cara que mais teve passe dropado na NFL nessa temporada, pô. Velho, isso é alarmante demais. É um cara que a gente pegou pra evoluir, pra dar bagagem, pra ele deixar de ser esse cara que ele foi no college, e ele tá segurando firme essa fama dele. Bom, a gente já tratou muito disso nos podcasts passados, sobre o impacto que eles tiveram, o que eles não tiveram. E minha opinião, acho que continua a mesma, acho que é um grupo muito promissor. Eu acho que uma posição, assim, que não me preocupa é essa posição do wide receiver, porque, incrivelmente, a gente parece sempre estar conseguindo caras novos, seja rookie, seja de practice squad, enfim. Nos últimos anos, nós temos sido muito bem servidos nessa posição. Então, essa questão dos wide receivers, pra mim, tá bem tranquila. Não vamos, se Deus quiser, não vamos ter que depender única e exclusivamente de Eli Rogers, de Kobe Hamilton, de DHB na próxima temporada, mas se tivermos, na verdade, que recorrer a eles, eu também não fico muito preocupado. Eu tenho uma posição um pouco mais otimista também em relação a isso. Acho que essa questão dos wide receivers vai gerar muito debate quando a gente for olhar mais pro draft, porque eu sou contra um pouco o Germano falou, eu não estou satisfeito, eu não gosto do depth de wide receiver hoje, mas pode ser até contraditório. Mas falou agorinha que o time tá sem gap para poder preencher, não tem falha. Realmente, não tem falhas. Não é que uma posição de wide receiver seja algo alarmante que o time precisa, só urgentemente. Tem bons jogadores, como o Germano também falou. Se esses jogadores se mantiverem com a presença do Bryant, eu tenho certeza que o time vai conseguir andar na próxima temporada, mas acho que falta um alvo nos mesmos moldes físicos do Bryant. Eu acho que essa need é muito maior do que a gente imagina, e essa need passa diretamente pela ausência de um TE que estava na expectativa de ser o Ladarius Green, desse alvo. Então eu acho que é uma classe de wide receivers que parece ser muito boa, dá para explorar bons talentos. O time mostra que sabe, nos últimos anos, garimpar bons talentos, mas não pode ser só esses wide receivers para jogar no slot, como Eli Rogers e DeMarcus Ayers. Tem que ser perder alguém realmente para red zone, o cara que corra 4.3, 1,98 de altura, assim, um físico assim, para poder deixar esse ataque ainda melhor. Por isso que eu digo que o wide receiver para mim é uma need maior do que se parece. E é justamente pelo time não ter tantos gargalhos que o wide receiver acaba se tornando posso falar, top 3 para mim de prioridade no próximo draft. Então a gente vai falar muito sobre isso ainda mais para frente, mas eu torço muito que venha um novo alvo, um novo brinquedo para o Big Ben aproveitar em 2017. Concordo muito com o Ricardo, velho. Concordo muito com o Ricardo. Muito, muito, muito. Velho, eu concordo com cada vez. Tanto concordo que, e aí eu já vou soltar uma surpresinha, eu tenho um wide receiver mocado no meu draft dos Steelers e tenho um cara que eu tô observando há muito tempo, que eu quero muito que esse cara sobe pra gente. Caio, vou torcer muito, só velho. uma pergunta que você consegue responder ela de uma forma muito direta. Quantos mocks você já fez pro Steelers até agora? Uns 8. Com Então... 7 rounds. Inclusive, eu tô fazendo sempre com e sem a compensatória que pode chegar de third round. Então, tô bem. Veja aí, ouvinte, aguarde salivando os podcasts que a gente vai começar a falar de draft daqui a pouco. E digo mais, o meu mock favorito tem quarterback, halfback, tight end e wide receiver. Brace yourselves, meus amigos. Agora, Ricardo, eu vou ser honesto contigo, bicho. Tu quer um wide receiver de 1,98 que corre em 4.3? Porra, melhor chamar o Megatron de volta. 1,98 foi mais para ilustrar mesmo, o pessoal tem noção. Liga aí pro Randy Moss. Liga aí pro Randy Moss. É tipo assim, bora pegar o Megatron de volta, bora, porra. 1,98 é mais para ilustrar mesmo o biotipo de cara que precisa. Não precisa ser alguém com essa altura exatamente. Não precisa que seja um anão para ficar na níquel, coisas assim, na níquel não, no slot, para mim tá ótimo. O Corey Davis tem 1,88. Para mim tá ótimo o wide receiver como o Corey Davis.
Caralho, o bicho Tudo quer é. um Mike Evans, velho. 1,96, um 40 Dash 4.5. Pra mim tá ótimo. Pra tu ver o quão extremo era o pedido do Ricardo. 1,98 correndo 4.3. Não corta mais da perna, pô. Drew Asher conseguiu. Drew Asher Meus conseguiu. amigos. Ó, Mike Evans, pra Ó. vocês terem uma referência, ouvinte, foi a pick 7 do draft 2014. Ó, A gente Drew tá na- Asher. Drew Daquele Asher. tamanho, correu o 40 Dash com o mesmo número de passos que Megatron deu. Ó, compara o tamanho do Megatron com o tamanho de Drew Asher. É porque a arte é o arco, né, É, velho? Arte é o arco. Só existe um Archer, não é Archer, a pô. Só flecha, existe velho. um Archer, não adianta. Me Meu acha. amigo é o seguinte, eu vou soltar um nome aqui. Eu vou soltar um nome Archer foi aqui. foda. Eu vou soltar aqui um nome que eu venho observando, não o cara mais alto. Não, cara, não, Mas- faça isso não. Segura a audiência. Tá bom. Se a gente entrar Tá no bom. draft É, aqui, a gente não rapaz. acaba até amanhã. Tá bom. Vou segurar o nome. Mas eu vou soltar, eu vou dar o RT. Quem Não, quiser olhar meu Twitter, eu vou dar RT segura. nele. Segure, bom, calma, segura aí. acalma esse espírito. Deixa eu já puxar outro Você tópico. já sabe quem é, eu tô louco pelo cara, velho. Eu vou puxar outro tópico antes que vocês se empolguem nisso. Uma das grandes conversas. Uma das grandes conversas que a gente tinha na off-season antes de 2016 era o que a gente ia fazer com a posição de left tackle. Tanto que o Steelers contratou Ryan Harris para dar competição para Villanueva. E Villanueva terminou a temporada com 100% dos snaps de ataque. Resolveu. A gente tem um left tackle para longo prazo. Parafraseando o nosso amigo Caio, o monstro saiu da jaula. Sim, eu imagino que o Villanueva, ele pode não ser o left tackle mais espetacular do mundo, mas ele é um cara muito sólido, que tá ali, que não compromete, ainda mais porque a nossa linha ofensiva é muito boa. Então, sim, eu não vejo pra que a gente investir em outro cara pra posição. Já temos, como você falou, o Ryan Harris ali, que nem jogou, né, se machucou, aquele hematoma sobrenatural na perna dele, que até hoje ninguém entendeu muito bem o que rolou, mas inclusive não sei nem se ele vai continuar no time, é muito possível que ele também seja cortado, mas de qualquer modo o Villanueva pra mim tá com a posição assegurada aí pelo desempenho dele na temporada passada, então não, eu não vejo outro jogador chegando pra disputar com ele ali não, eu acho muito difícil. E lembrando que temos o Geraldão, né, o nosso rookie de quarta rodada, ele era mais um right tackle, mas pode, quem sabe, né, virar um left tackle na NFL. Com o Munchak, a gente não duvida de mais nada. Eu concordo com o Germano. E eu tenho uma visão bem otimista aí sobre o Geraldão, o Gerald Hawkins. Eu acho que ele é um cara que tem um upside muito bom. É um cara que se caminhava para ser um pick aí de primeiro ou segundo round nessa temporada, mas acabou saindo aí mais cedo do college. Então, é um cara para se observar, porque se o Villanueva é um tampão que, como o Ricardo disse no final da temporada passada, convenceu ele, me convenceu também que é um cara que está fazendo um bom trabalho. Isso aí dá a tranquilidade para desenvolverem bem o Hawkins, assim como o Beacham foi um cara com um pique aí bem baixo e foi desenvolvido de acordo com o tempo. Então é uma boa perspectiva aí para o torcedor dos Steelers, esse cara aí. E ainda tem o Harris aí, no caso precise emergencialmente. Eu tô sossegado com a posição de OL. Eu não acho que não deve vir ninguém no draft, que até o depth da equipe também está consolidado já. Não tem para que investir em uma escolha do draft, tem que ser nas últimas rodadas, para vir um OL com BJ Finney como reserva, Ryan Harris, o Hawkins, como vocês já falaram, Chris Hubbard também. Enfim, pode ser aquela contratação pontual. O contrato com o Wallace, se não me engano, acaba nesta temporada. Então, não acredito que vão renovar com ele, mas vão atrás de outro jogador experiente na OL, como eles fazem tradicionalmente. Foi Ryan Harris temporada passada. Esse ano pode ser que alguém para o interior da linha, um guard ou um center, esteja vagando pela liga. O Munchak tem olho, sabe o que faz. Então, para mim, enquanto ele comandar a unidade de linha ofensiva, eu estou sossegado com as peças que tem hoje. Tem para que se preocupar muito. Até o próprio Raymond Foster, que, segundo o Pro Football Focus, foi o melhor OL do Steelers na temporada. Foi um dos 3 melhores guards da NFL também. Está veterano, não deve ser postar nos próximos anos.
Acho que ele não vai estender muito a carreira dele, mas a gente já tem o BJ Finney que mostrou ser um ótimo jogador e nos próximos anos pode muito bem receber o bastão do Foster sem maiores problemas. Então tem que se preocupar com essa posição de OL. O que é bem emblemático sobre a temporada dessa OL é que a gente aqui não dava um dedo, não dava um centavo pelo Chris Hubbard, e aí o Chris Hubbard fez uma boa temporada, né? Foi uma boa temporada do Rubão, muito bem, gostei bastante. Ele, quando foi acionado, foi bem. Então é uma unidade que não tem mesmo que preocupar, não. Tá, uma pergunta bem rápida pra vocês, já que a gente tá revisando a temporada. Tem alguma dúvida de que a jogada da temporada foi a Immaculate Extension, aquele touchdown do Antonio Brown contra o Ravens no finalzinho do jogo? Não! Acho que isso responde a nossa pergunta. Mais alguma coisa que vocês queiram falar dessa temporada, meus amigos? Porque eu também acho, tô no bonde do Germano de total otimismo, que pra mim, a gente tá apontado no caminho certo e tem boas coisas pra vir na próxima temporada. Vem pro bonde. Como eu disse, as setinhas estão pra cima, meu velho. Tem tudo pra ser uma temporada aí bem promissora pra gente. Como eu disse, eu acho que a gente vai precisar corrigir alguns erros, mas a gente tá no caminho certo. Eu acho que os erros, como a gente comentou, passa muito mais por algumas decisões da comissão técnica do que pelo o desempenho individual dos jogadores. Então, acredito que a comissão técnica mais madura, somente do lado defensivo, com o Keith Butler, chegando na sua terceira temporada como DL, como defensive coach na liga, a gente possa ficar um pouco mais otimista, ainda mais com as peças, um futuro do lado defensivo muito bom mesmo. Então, aquele negócio. A gente tem muita gente que subestima pré-temporada e training camp. Se a gente for parar para analisar, talvez a defesa que tenha terminado a temporada não foi nem de longe a que o time estava planejando começar a temporada, porque começaram com Golden e Mitchell como safety, Davis como níquel, Jarvis Jones como titular, rotação atrás de rotação nos inside linebackers. Então eu acredito que dessa vez o Tony encontrou esse ponto de equilíbrio, viu que não tem para que fazer essa maldita rotação que ele tanto gosta em todas as posições da defesa, e viu que é continuidade. Continuidade que vai gerar isso e poder gerar um... Não, eu tenho uma história do Mike Tony com o Tony Dungy, que é justamente sobre continuidade, que posso deixar pro final, a consideração final. Então já fiquei ansioso aí, porque é uma história bem legal sobre isso. Ricardo, o Todd Haley renovou o contrato? Ainda não, mas acho que não tem problema não pra renovar. Eu acho que não tem problema, mas o fato do Mike Tomlin não ter garantido que o coaching staff dele vai ser o mesmo, eu acho que bota certos nomes na reta, como o Dennis Smith. Não, se for pra sair, vai ser nomes como o Dennis Smith mesmo, o Richard Mann, que é o técnico do wide receiver, ele vai nem sair por incompetência, mas porque ele já tá velho mesmo, não tá mais aguentando o ritmo da NFL. Deve se aposentar, enfim, vão ser coisas assim. Eu acho que não vai mexer com as duas cabeças principais, no Butler nem Todd Haley. Bom, então é isso, pessoal. A gente vai encerrando o programa por aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem mandar lá no Twitter pra gente, que a gente vai incluindo nos próximos programas para responder, pra gente também ir acompanhando a off-season suavemente, como ela deve ser. Eu queria pedir para vocês, como considerações finais, que vocês deixassem palavras de calma e parcimônia para os nossos ouvintes. Caio, você que é normalmente um cara regrado por isso na sua vida, pode começar. Eu tô bem calmo, tô sereno nesse off-season, principalmente época de draft, que eu adoro. Já escutaram aí, eu já tô ansioso pra caramba. Só queria soltar logo a vocês, parem com essa frescura de Aqib Talib, de Victor Cruz, de possível corte do Brandon Marshall. Eles não vêm, galera. Não se iludam. Eu mesmo estava me iludindo que se o Chandler Jones não fosse renovado lá em Arizona, ele podia vir. Eu sou um panaca de acreditar um mínimo nisso, porque o cara não vem nunca, velho. No dia que nesse front office gastar um caminhão de dinheiro com
jogador na Free Agency, é o dia que eu não vou estar vivo para ver isso. E provavelmente nenhum de nós. Então, meu pensamento tá positivo em relação à temporada. Essa off-season, eu acho que vem coisa boa por aí no draft. Eu acho que também na Free Agency a gente pode ter uma novidade boa em relação aos jogadores que a gente vai ter como free agents. Bell, Brown, Timmons. Eu acho que a gente vai ter novidades boas sobre esses caras no futuro recente. Então, de olho no draft agora, né? No início da Free Agency e no draft. Eu acho que tem tudo pra gente ter uma grande temporada aí em 2017, como foi meu lema aí desde o início. Terminamos a temporada e vamos começar aí, tanto defensivamente como ofensivamente, aí no completo do time, com a setinha pra cima. Bem otimista. Germano, dê mais palavras de cautela para os ouvintes, por favor. Coincidentemente, minha consideração final realmente tem a ver com cautela. Tem a ver com cautela porque próximo episódio, próximo podcast, nós teremos que ter muito cautela. Porque pode rolar briga, pode rolar soco, pode rolar chute no ovo. Então, fiquem preparados. Fiquem preparados, porque assunto de draft é o melhor assunto que tem no futebol americano, acho que todos nós concordamos. E o próximo podcast vai ser justamente sobre isso, sobre draft, sobre as needs do time. Vai dar confusão, vai dar muito pano pra manga, então não percam, por favor, porque eu mesmo já garanto que eu deixo alguém de olho roxo. Ricardo, fala aquela história que você queria falar do Dundee e do Tomlin pra encerrar. Então, eu não sei se vocês conhecem um livro chamado O Poder do Hábito. É um livro que fala como os hábitos, nosso hábito cotidiano, tem influência muito maior na nossa vida do que a gente pode imaginar. Então, conta uma das passagens que ele cita, o autor cita como referência de como o hábito de determinados atos de ambientes corporativos, ambiente esportivo, enfim, em ambientes de trabalho em geral, é a repetição com os mesmos jogadores. Então, ele cita esse, o melhor exemplo foi o Tony Dungy quando assumiu o Tampa Bay Buccaneers. Como o Tampa Bay era um verdadeiro fracasso antes do Tony Dungy assumir lá a equipe de Tampa. Então, ele cita os métodos que o Tony Dungy implantou. O Tony chegou sob muita desconfiança lá, que até então era um pouco... não era um dos nomes mais populares para assumir um cargo de head coach na NFL, mas os donos de Tampa na época acreditaram no projeto dele e tudo mais, e continuaram acreditando mesmo depois do Tony Dungy ter tido sucesso na sua primeira temporada. Mas o que ele mais fazia era a repetição de jogada. Ele repetia a mesma jogada de forma muito exaustiva. Então não era um playbook grande, não era um playbook complexo, era um playbook curto, mas que era extremamente eficiente. E foi assim que ele conseguiu dar sucesso para a franquia de Tampa Bay. Então nessa época, quem estava lá era o também tão desconhecido, ninguém sabia, um técnico modesto de secundária que era Mike Tomlin. Então, não é algo que eu vi que tenha acontecido, mas muito provavelmente, depois que eu li o livro e peguei essa analogia, é algo que Mike Tomlin pode estar trazendo para o Steelers, que a gente pode ter visto quando ele parou de fazer tanta insistência nessa rotação e ter deixado os jogadores mais felizes, como a defesa evoluiu após isso. Não tem referência dele canto nenhum, eu estou tirando essa conclusão de acordo com o relato, o livro inclusive cita o Mike Tomlin. Então, se alguém quiser ler, eu recomendo, é bastante interessante o que ele fala. E sobre o que a gente falou sobre free agents, pode soar aqui, todo mundo aqui, ninguém sabe mais do que ninguém. A gente não fala isso com para ser arrogante, nem prepotente, nem querer diminuir outros torcedores do Steelers, longe disso. Mas é só para dar uma noção e um choque de realidade, para evitar que alguns torcedores possam criar muita expectativa para quando chegar no free agent os Steelers não fazer nenhum movimento absurdo e vocês ficarem criticando o front office do Steelers, Mike Tomlin, Kevin Colbert, que não estão fazendo nada. Eles naturalmente, tradicionalmente, não fazem nada. A montagem do Steelers é via draft. Então não tem origem, não tem nada para a gente poder criar expectativa, mas que a gente tem um cap space razoável nessa temporada para poder correr atrás de jogadores como aqui tá ali, Eric Berry, etc, etc, etc. Também outro pedido, provavelmente vocês estão no Facebook de vocês e veem páginas como o Steelers247.com. Essa página é um clickbait incrivelmente alto. É só a manchete.
é só para atrair anúncio, clique e tudo mais. O editor dele, ele não tem espaço no Twitter, justamente porque todo mundo conhece o histórico dele. Essa página 247 Sports pertence à CBS, então a CBS, inclusive, o editor da página, postou no Twitter pedindo desculpas pelas postagens que essa página do Steelers faz, porque é muito cara de pau mesmo. O cara não tem canto nenhum de que o Steelers está interessado ou ficou interessado em Aqib Talib. E ele deixa lá, explícito como o Steelers tá certo de contratar Aqib Talib, e muito torcedor pensa que o Steelers de fato contratou Aqib Talib, está longe disso. Então, a página da gente não é a melhor que vocês podem mais gostar, mas me tira o aumento de alguma coisa, eu garanto que vocês nunca vão ver por aqui. Então, filtrem bem. É a melhor sim. É a melhor. Filtrem bem o conteúdo que vocês veem dos Steelers pela internet. Evitem ficar vendo essas postagens de Facebook. E continua acompanhando a gente. Quem me tira a gente não vai falar, isso eu posso garantir. Então tá tudo certo. Um forte abraço pra todos e a gente tá de volta. Ô Ricardo, até pra complementar aí que tu falasse que a gente não tá falando assim por achar que sabe mais todo mundo. Pelo contrário, pô, a gente tá até falando pra não ter frustração nem pelo nosso lado, porque no passado mesmo eu acho que aqui todo mundo ficou muito ansioso pra ter o Eric Weddle nos Steelers. Era quase certo na free agency que ele ia vir pros Steelers. No final ficou entre Steelers, Ravens e outro time, não lembro qual. Meu amigo, ficou todo mundo se coçando para esperar a decisão dele. E, como já era esperado, a proposta dos Steelers foi de longe a pior entre as três, e provavelmente era um valor muito baixo que eles queriam tentar pagar para o Weddle, e obviamente não tinha cap, e os Steelers sempre jogou com cap muito apertado, e é muito raro esse front office fazer um movimento na free agency. É muito raro. Ano passado o Ladarius Green pegou todo mundo aqui desprevenido, todo mundo ficou boquiaberto, porque não esperava mesmo realmente a vinda do Ladarius Green, e é assim que acontece as coisas nos Steelers, velho. Se vier alguém na free agency, é pra gente ficar surpreso, boquiaberto. É deal que a gente não esperava com um cara que a gente não esperava, como foi o Mike Mitchell anos atrás também. E é sempre assim. O Aqib Talib pode até vir, seria o sonho se ele viesse, mas é muito difícil porque os caras são muito conservadores, muito. Então eu duvido até o último momento, até ele aparecer na foto com a camisa dos Steelers pendurada depois de assinar contrato com o número dele, aí eu acredito. Mas até aí, velho, duvide sempre, porque é muito difícil, esses caras são muito conservadores. O Túlio Maravilha chegou no aeroporto com a camisa do Sport e estou com Santa, porra. Eu não duvido de nada, não. Isso é verdade. Essa história é real. E só pra encerrar de vez isso, a melhor contratação que eu já vi dos Steelers foi o Mike Munchak, que não foi jogador, foi um técnico de linha ofensiva. Então daí vocês já podem tirar o tipo de investimento que é muito mais interessante para os Steelers fazer do que jogadores propriamente dentro de campo. Então fiquem de boa, se dediquem a acompanhar o draft e evitem expectativa para depois não gerar frustração. E parafraseando nosso amigo Cardinal, acabou essa porcaria. Eu vou ser muito sincero, eu trocava 5 anos de novos free agents nos Steelers por um coordenador de special teams top na liga. Facilmente. Eu encerro fazendo o seguinte, complementando o que o Caio disse, do Ladarius Green ser realmente um ponto fora da curva, compara, só no ano passado. Ladarius Green veio para os Steelers do Chargers por contrato de 4 anos, 20 milhões. O segundo, em termos de preço, foi Ryan Harris, um contrato de 2 anos, 3,9 milhões. E aí Steven Johnson, 1 ano, 840 mil, Ricardo Matthews, 1 ano, 760 mil. Então, free agency para os Steelers é jogador de rotação, é jogador para completar elenco. Então, não se empolguem, chequem as fontes que vocês estão olhando. O Ricardo falou muito bem que existe aos montes lugar que só quer um clique, só quer uma atençãozinha a mais. Então, vá com calma, confia na gente aqui, que a gente tá olhando muito o que tá se passando. E essa conversa de dinheiro, de cap, de contrato, a gente vai falar num próximo programa, porque rende bastante nesse tempo de off-season, beleza?
Então, ficamos por aqui por essa semana, deixando sempre o recado. Acessa lá o steelcurtainbr.com, acessa o fambonanet.com.br. Tem podcast novo entrando no Fambonanet. Esse talvez não seja o melhor lugar para anunciar, mas é um podcast do Ravens. Então, conhecer um pouquinho melhor a sua divisão, o que está rolando com seus inimigos próximos é sempre bom. Então, você pode ouvir, se você está ouvindo esse programa no iTunes, por favor, entra lá no iTunes e dá uma avaliação pra gente. Quanto melhor o rating de avaliações que a gente vai tendo, mais provável que outras pessoas conheçam o projeto. E, bicho, quem faz esse tipo de coisa falando para público, que é sempre mais público falando. É isso então, pessoal. Fica um grande abraço para vocês e até o próximo programa daqui a 15 dias, tá? O programa na off-season a gente já avisou, deixa de ser semanal e a gente vai trabalhar num prazo quinzenal. Até o próximo programa. Yeah, you know what it is.